Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, príncipes e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro, Corralinda do Senhor. Café de hoje, minha gente, está lá no Salmo 88, Salmo 88. Nós temos lá no Salmo 88, no versículo de número 1, vamos aprender grandes lições. Mas antes quero te lembrar que o Café com Deus é uma porção da Palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Tá aí a caneca, ó, em comemoração aos 48 anos de ministério do pastor Plínio de Paula e sua esposa, pastora Glória Kinderly de Paula, ok? Então você pode adquirir essa caneca, nós já colocamos aí para você no café passado, né? Colocando lá, você pode entrar também no Instagram, @, Você vai colocar lá no Instagram, nosso irmão da Color, como é que chama? Estúdio Rap Color, Estúdio com S mudo, né? Rap com 2P, HAPPY e Color, tudo junto, ok? Estúdio Rap Color. Ou então você entra no WhatsApp, que é o número 21 98890 8948. 21 98890 8948. Para você fazer o seu pedido da sua caneca comemorativa de 48 anos da Ibre. Ó, que coisa linda, Corralinda, olha só, vai vendo aí, gente. Ó, fogo no altar, o símbolo da nossa igreja, tá? E o nosso pastor fundador e a sua esposa amada. Amém? Então, meu amado, é muito fácil e é baratinho, R$ 27,90, o preço promocional, aproveita, liga para lá, faz seu pedido, é entregue na sua casa, você que é daqui da região, ok? Deus abençoe. Vamos lá, nosso café de hoje está lá em Salmo 88, versos 1. Muito obrigado você que tem compartilhado, que tem se inscrito no nosso canal, você que dá lá um joinha para nós, um gostei, você que faz comentário, pedido de oração, tudo isso é relevante, o YouTube entende e vai enviando para mais e mais pessoas. Com isso vamos ampliando o nosso leque de evangelização. Você que não se inscreveu, gente, corre lá, me ajuda aí encarecidamente. Corre lá nas letrinhas. Nós temos 70% de pessoas inscritas. Tem ainda faltando 30% dos que nos assistem e não são inscritos. Me ajuda aí, gente. Ah, pastor, tem dificuldade que eu não tenho e-mail. Pede alguém para fazer para você. Qualquer um jovem hoje faz rapidinho um e-mail para você. Pronto, você se inscreve no nosso canal, ok? Vamos lá. 88, versos 1 diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Olha só, esse salmo é um dos filhos de Corá, precisamente é de Ramã. É o único salmo que ele escreveu, né? E nós poderíamos dizer que é o salmo mais triste de todos os 150 salmos. É um salmo de dor, de angústia, um salmo de alguém que está depressivo, um salmo de alguém que está no fundo do poço, à beira da morte. E às vezes as pessoas passam por isso, enfrentam, né, dificuldades e não têm respostas para as suas perguntas, para os seus questionamentos. O salmo é um salmo todo, um salmo triste. São 18 versículos aqui de angústia, de tristeza. Mas os salmos, o que ele é o salmo? O salmo não é um livro, ele é uma coletânea de salmos, de cânticos, né? De poemas, de cânticos que são colocados ali para serem recitados, para serem cantados, né? E o fato é que, tanto é que não existe capítulo de salmo, é Salmo 1, Salmo 88, é assim que se fala, né? Então, só para você entender, esse salmo, quando foi feito, ele estava em plena dor. Esse jovem, esse homem, ele era regente do louvor. Ele era alguém muito importante que Davi tinha colocado para estar regendo o louvor na casa de Deus. Diz a tradição que provavelmente ele tinha contraído
uma enfermidade, que era a lepra, que era altamente contagiosa, e que tinha que ficar separado de todos. E a maior angústia desse salmista, porque ele diz assim: amigos me abandonaram, a minha família virou-se as costas para mim, porque, claro, não podia conviver com ele, e ele precisou, às vezes, estar retirado, existia um vale dos leprosos, né, que eram colocadas pessoas pobres lá. As pessoas que tinham condição, elas podiam se isolar na própria casa, numa casa, né, vamos pôr assim. Então ele estava isolado. E o que mais doía nele é que ele não podia ir lá louvar a Deus, tocar instrumentos, né? Ele era um levita, um adorador, ele não podia estar lá na casa de Deus. E para contrapartida disso tudo, né? Além de espiritualmente a pessoa ser abalada porque ela tem que se afastar do convívio da família espiritual, ainda vem também a questão social da pessoa. Socialmente, ela também tem que ficar isolada. E, além da questão social, tem a questão familiar. A família também tem que isolar daquela pessoa. E pior ainda, porque é amigos. Porque a Bíblia diz que amigos são mais chegados do que irmão. Até os amigos também tinham que se afastar. Então ele estava vivendo essa dor, essa angústia sozinho, pedindo a Deus, clamando a Deus. É um salmo de dor, de sofrimento, de angústia, né? Mas no versículo 1 ele diz: Senhor Deus da minha salvação. Talvez seja o único versículo aqui de esperança que ele diz, né? Senhor Deus da minha salvação. Ele diz: o Senhor pode me salvar, o Senhor pode me livrar disso, o Senhor pode me curar. É isso que ele está dizendo. Diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Interessante que esse salmo termina, geralmente os salmos terminam com vitórias, com alegrias, né? Com a prova tendo passado, pessoa cantando o hino da vitória. Esse salmo não, ele termina com tristeza. Ele fala no versículo 18: desviaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus conhecidos estão em trevas. Então, quer dizer, ele estava solitário, estava sozinho, na sua dor, na sua angústia. E às vezes há pessoas que passam assim, depressão. Agora, é interessante que alguns, né, são os pregadores hoje de avivalismo, de avivalistas, né, que querem ditar normas para os outros. Ele não está passando pelo mesmo problema, não sabe o que é um problema, o que é uma depressão. Então, nem todos, aí acusam, muitas vezes, os outros. Há alguns que, né, ensinam que toda dor, todo sofrimento é ilusão. Você não deve se centrar nisso, concentrar nisso, que isso é uma ilusão, isso passa, com quem diz, né? Então é um karma, vamos por dizer, que alguns ensinam. Há outros pregadores que ensinam que se tiver fé suficiente, os problemas, eles acabam. Não é verdade. Né? Não é verdade, porque o próprio Elias, por exemplo, entrou em depressão. Ter fé igual aquele homem? Me fala aí, dificilmente. Né? Jó, homem íntegro, justo, também passou por problema de dores. Se não fosse o Senhor lá mudar a sua sorte, vamos pôr assim, né? Porque havia uma prova sobre a vida dele, mas ele então não imaginava porque ele estava passando aquilo. Então, nem sempre é porque a pessoa está numa enfermidade, ou porque, perdão, está em pecado, ou porque falta de fé. Tem gente, se você olhar currículos aí desses grandes homens de Deus, grandes mesmo, passaram por depressão. Muitos deles pensaram até tirar a própria vida. Homens da história mesmo, homens que eu poderia ditar alguns aqui, mas não vai dar tempo da gente estar falando de muitos deles, muitos, não são poucos não, tá? Homens como Leves e outros mais que fizeram diferença. Primeiro-ministro da Escócia, da Grã-Bretanha, foram homens que viveram depressão profunda. Tinha um que escrevia uma carta à esposa dizendo que o cão negro se levantou, o cão preto se levantou. Olha só para você ver. E se alguém lesse aquela carta, podia achar que era um enigma que ele estava escrevendo.
de guerra, de alguma questão de guerra, porque ele foi vitorioso em batalhas na guerra. Ele era um general e depois foi elevado a primeiro-ministro e tornou-se líder daquela nação. Então qualquer um poderia pensar, mas na verdade ele dizia: eu preciso de médico, eu preciso. E ele dizia até que se ele tivesse na beirada, ele não gostava de chegar na beirada de um prédio, que ele temia o que ele poderia fazer. Se ele tivesse num navio, não chegava na beirada do mar, porque ele temia o que poderia fazer. Tal era a angústia que ele estava vivendo. Homens que revolucionaram, homens de fé, homens de Deus, muitos e muitos cristãos como Einstein, Newton, né? Homens que mexeram com a história, mudaram a história, viveram depressão. Então, o próprio John Wesley, né? Homens viveram depressão, e homens famosos também que a gente conhece, igual Santos Dumont, teve uns que chegaram a tirar a própria vida. A depressão é terrível, porque ela é proveniente, pode ser proveniente de uma grande decepção ou de uma dor muito grande que a pessoa passa, né? Um trauma muito grande. No caso aqui, há alguns historiadores que dizem que ele estava enfrentando uma lepra e que o tirou da vida social, da vida familiar, da vida entre amigos e até da vida espiritual. Porque o prazer de um músico é estar louvando a Deus, estar tocando louvores a Deus lá no templo. E ele era o regente principal. Meu Deus, era Asaf, era ele, responsável por isso, pelo louvor na casa de Deus, no templo principal. Para e pensa. E de repente ele tem que se afastar disso tudo e estar sozinho, vivendo as suas dores, as suas angústias, né? E só quem vive é que sabe. Eu trato de pessoas assim. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma depressão, mas já tratei de pessoas em depressão. E como é difícil. Como é difícil. E tem gente que acha que é falta de fé. Não é. E outros acham que o crente nunca fica sem resposta. O crente que ora, o crente que, né, que busca, nunca fica sem resposta e sem remédio. Pelo contrário aqui, esse salmo, por exemplo, esse homem de Deus, Deus não respondeu para ele, né? E há os que também, que diz que não há resposta. Basta que enfrente com coragem. Há coisas que não há resposta, há sofrimentos que não há resposta. Mas eu aprendo, queridos, que às vezes a resposta não vem na hora, mas ela serve de resposta para outros, né? Igual esse salmo aqui. Pode ter morrido esse homem nas suas dores, nos seus traumas, no seu isolamento, né? Na sua solidão, que a solidão é uma das piores coisas que existe. Ele pode ter morrido nessa enfermidade. Mas o que ele ensina para nós aqui? Qual a resposta que nós temos aqui? Ele era um homem perseverante que acreditava em Deus. Mesmo em meio à dor, ele não abandonou o Senhor. Ele não se revoltou contra Deus. Então há pessoas que vão passar problemas terríveis e que não vão conseguir sair dele. Há servos que estão presos, encarcerados, que morrem lá encarcerados. Há pessoas que, servindo a Deus, são torturadas e morrem torturadas. Que não traz falta de fé dessas pessoas, não. O destino para elas, né? Infelizmente, o mundo é mau e as pessoas más perseguem, mas a atitude, a decisão daquela pessoa de permanecer firme, ela traz para nós maturidade, perseverança, mostra o quão maduro espiritualmente aquela pessoa era. E que exemplo para nós de maturidade, porque é muito fácil adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, quando tudo está bom, é maravilhoso. Mas aí quando você está sentindo dor, quando você está sendo perseguido, quando você está com um problema que você não consegue solução, não vê há anos, há pessoas, às vezes, lutando há anos
para tentar se livrar de um problema que não consegue. Né? De um marido, às vezes, grosso, mau, que bate, às vezes, na mulher. Tem mulher que suportou isso a vida toda. Né? Alguém que lutou pelo seu casamento, mas não conseguiu, e veio o divórcio. Para ela foi um fracasso, acabou. Né? Mas há lições que nós aprendemos dentro disso daí. Da perseverança da pessoa. Amém? Do testemunho daquela pessoa, de glorificar a Deus, não importa a circunstância. Mesmo que ela esteja sentindo dor, mesmo que ela seja apunhalada pelo destino, mesmo que ela sofra traição, mesmo que ela viva uma vida de amargura, de dor, de angústia, mas ela permanece fiel. Aleluia. Isso é maturidade. Tem muita gente que precisa chegar a esse ponto de maturidade, entender que Deus tem um controle de todas as coisas. Às vezes, o seu alívio da sua cruz não vai ser aqui. Às vezes, o seu estandarte da vitória está te aguardando lá do lado de lá, quando você chegar na glória. O que dizer para esses que são torturados e morrem em tortura? Isso. E que o seu testemunho fala alto. Exemplo para nós de fé, de quem tem uma experiência real com Deus, certeza de quem é Deus, que não abandona por nada, não larga a fé por nada. Que Deus, nós possamos aprender isso. O bonito do Salmo é que ele revela aquilo que a pessoa está passando. Né? Nem todo salmo é bonito, igual o Salmo 91, igual o Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará, me faz andar pelas vales oh meu Deus, gramas verdejantes, por amor do teu nome, né? É lindo, né? Sua vara, seu cajado me consola. O salmo é lindo, mas é um momento que ele viveu e teve vitória, mas tem alguns que foram na dor, ficaram na dor. Essas pessoas são derrotadas? Não, jamais. Porque a vida aqui é passageira, lembra que nós já falamos isso? Amém? Recebe aí. O que vale é o que vem. É lá, porque lá nós vamos estar livres de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia. Lá não haverá mais dor. Né? Como canta o coral da nossa igreja, é muito lindo também, o Gideões está cantando. Lá não haverá mais dor. Verei Jesus, verei os seus olhos e tocarei na sua face. Isso é lindo demais. Isso é que vale. Recebe aí, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai santo e glorioso, há vidas que enfrentam dores, angústias. Deus amado, às vezes uma vida toda orando, e muitas vezes pensa que Deus não está ouvindo a oração, porque não vem respostas, ó Deus amado. Mas há respostas sim que ficam um legado na vida da pessoa, que persevera, Deus amado, e traz para nós lição de fé, de convicção, e a certeza que o Senhor está no controle, e fazendo o Senhor não, o Senhor continua sendo Deus. Bendito seja o nome do Senhor na vida dessas pessoas. Abençoa, meu Pai, também, eu coloco nas tuas mãos a eleição do Cleapa que vai acontecer no dia 7/8, lá na nossa igreja celestial, Pai amado. Ali no centro da nossa cidade de Além Paraíba. Abençoa, Senhor. Ó Deus, a nova diretoria que vai estar assumindo o Cleapa, essa nova formulação do Cleapa que, Deus, é bênção. Fizemos uma ação social tão linda, evangelização ali no centro da cidade, há uns 15 dias para trás, foi bênção, Senhor. Deus amado, quantos elogios têm acontecido. Pai, continua abençoando, prepara esta reunião, prepara a nova diretoria, o Senhor já sabe quem serão os eleitos. Dá a tua graça em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos também, meu Pai, a tia Marilda, lá de Três Rios, dá saúde a ela. O missionário Júlio Quitino também, lá no Espírito Santo, dá direção ao teu filho, Senhor. Deus, suprimento necessário, em nome de Jesus. O Nem Petrino também, barbeiro, abençoado, homem de Deus, ele e sua família.
Toma também a missionária Neia, lá do Carmo, Senhor. Deus abençoa a família dela, o ministério da tua filha. Toma o Toninho, Deus da Rose, nas tuas mãos. Passou também, ó Deus, por uma cirurgia. Colocamos nas tuas mãos a saúde, a vida dele, em nome de Jesus. Toma Nelma Kumaru também, família, nas tuas mãos. Filhos e netos, lá de Pernambuco, em nome de Jesus. A Maria Helena de Souza Ferreira e família. Coloco nas tuas mãos a Rosaura Marques e família. Deus amado, a Alcina Lúcia, também, Deus amado, que agradece a cirurgia do Eduardo, em nome de Jesus. Abençoa a família dela, da Vitória, Yolanda Pinho também. Dá força à sua filha, dá ânimo a ela. Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Salvador, nosso Senhor, como diz o Salmo 88. Senhor, Deus da minha salvação, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí, gente.